No final, era muito difícil você achar que com os estímulos monetários, fiscal, creditício, né, e o estímulo na renda que foi dado, que o resultado disso tudo não fosse inflação no final. E agora a gente está tendo que lidar com a consequência, né, que foi esse processo inflacionário que a gente está vendo hoje. Muito boa tarde a todos, mais um super especial Eleven Convida. Recebo com um enorme carinho o Rogério Xavier, sócio fundador, gestor da SPX, um dos maiores caras que eu já vi trabalhar nesse meio. Uma honra gigante ter você aqui de novo, Rogério. Obrigado, Dato. É um prazer estar aqui com você, como sempre. Sim, você é uma pessoa extraordinária. Eleven construiu um business único no Brasil, com credibilidade. Então é uma honra ser convidado e estar aqui com você. Valeu, muito obrigado, Rogério. Cara, a gente estava há pouco, dando uma entrevista falando sobre Copom hoje, né? A história de juro, e não quero entrar especificamente na decisão do Copom, mas um processo que a gente conversou ao longo, sei lá, em todas as oportunidades que a gente teve ao longo dos anos, a gente tinha uma visão, eu ficava muito feliz que a minha visão era parecida com a sua em muitas coisas, e do pragmatismo e do cuidado que se devia ter, com o tanto de estímulo que se tinha, com tudo que convergia, sei lá, trilhões de dólares alocados em juro negativo, impressão de dinheiro sem fim, como é que isso ia acontecer. E o que me parece é que o choque dessa história do transitório para o estrutural está sendo digerido na proporção que os bancos centrais do mundo inteiro e que as economias do mundo inteiro se negaram a se preparar para esse processo no ciclo anterior, né? Não, sim, eu acho que era uma certa ingenuidade não achar que ia acabar dando o que acabou dando, né? Assim, no final, era muito difícil você achar que com os estímulos monetários, fiscal, creditício, né, e o estímulo na renda que foi dado, que o resultado disso tudo não fosse inflação no final. E agora a gente está tendo que lidar com a consequência, né, que foi esse processo inflacionário que a gente está vendo hoje, mas que, por outro lado, se você for ver atentamente, tudo que foi feito anteriormente está sendo revertido. A política fiscal está sendo contracionista nesse biênio 22-23, a política monetária foi revertida, quase 90% dos países estão puxando os juros hoje em dia. A política creditícia, pelo lado das condições financeiras, estão sendo apertadas. E no mundo não indexado, né, o efeito sobre a renda também está sendo forte, porque a inflação foi muito alta e está comendo a renda das pessoas. Então é razoável esperar que, se teve o efeito, né, estimulativo gerando inflação, também é razoável esperar que esse efeito contracionista vai gerar uma desinflação, que eu acho que é a direção que está seguindo mesmo. A questão é a gente medir, né, o efeito dessa deflação, dessa reversão de tendência inflacionária, pelo menos, para um momento em que o que isso significa na atividade, né? A gente vem discutindo aí cadeia global, né, tudo que aconteceu em dois setores super sensíveis para o mundo inteiro, energia e alimentos, ao longo do último ano, muito mais do lado geopolítico. E você fez um movimento, vou juntar duas coisas numa só, você fez um movimento talvez dos mais arrojados dentre as gestoras brasileiras, em que foi, né, você se mudou para Londres, você disse assim, não, eu preciso virar uma gestora global, né? Então você vive hoje a dinâmica europeia, é um mercado exponencialmente mais líquido, diferente, com dinâmicas diferentes. Como que, olhando da Europa, como que você está vendo a atividade por lá, os mercados por lá, como que vocês navegam hoje dentro dessa multiplicidade de fatores tão complexos e tão diversos aí, internacionalmente? Não, acho que
adiantou muito, né? Você está presencialmente, porque você vê as coisas acontecendo em real time, né? Você vê as preocupações das pessoas, você vê os governos, né? Você jamais imagina, se eu te contasse 3 anos atrás que a gente ia ver inflação de 2 dígitos na Inglaterra, na Europa, e o juro é 0 ou 1, você fala, pô, não é possível. E no final acontece, né? Mas se por um lado você vê a inflação acelerando, você também vê a atividade mergulhando, né? A gente tem claros sinais de que a atividade nesses países está acelerando, mas o fato é que a inflação está muito alta e os caras estão com juros muito baixos e eles vão ter que ser revertidos. O que me espanta é que o mercado trabalha numa fantasia, né? Quase que um cenário que eu chamo de cenário Disney, né? Que você vai fazer tudo e não vai ter dor, né? A inflação ela vai cair espontaneamente sem que você precise gerar uma dor nas economias e trazer a atividade para baixo, que vai levar o desemprego para cima e que vai levar a inflação para baixo, né? Então, tem tudo na vida, né, e principalmente na economia, tem uma sequência que você não vai poder fugir dela. E eu espero que no final você vai acabar tendo que levar os juros para o terreno restritivo, para fazer com que essa inflação de fato caia para o nível que o mercado está dizendo que ela vai cair. E para que seja estrutural, e não só como um efeito do movimento anterior, né? Exatamente. É altamente desafiador quando você traz pro dever de ofício das nossas vidas e da tua vida, que é alocar recurso nisso, olhando a janela temporal, né? Dinâmica e adaptabilidade acabam sendo fundamentais, né? Exato. Eu não tenho dúvida que no final os bancos centrais vão fazer o que for necessário para trazer essa inflação de volta para os targets dele. Eu acho que o Fed está deixando isso bem claro. Houve uma leitura equivocada do mercado em relação ao discurso do Powell, mas que os outros Fed members foram agora e estão corrigindo para não deixar o mercado fechar tanto. Porque se for de graça, aí é fácil, né? Então vamos ficar comprado no S&P para o resto da vida, porque nada impede ele de crescer 20% ao ano, então, mas eu não acredito nisso. Acho que eles vão fazer o que for necessário. Agora é o whatever it takes elevado a -1, né? Exatamente. Rogério, cara, você está com o dia e com a feira, essa feira que pulsa tanto, a maior feira de investimento do mundo. Queria te agradecer de coração, é sempre um prazerzaço dividir momentos com você. Você me dá a honra de eventualmente ter momentos em que a gente troca ideia, eu aprendo demais e quando está tudo muito confuso, eu busco luz onde eu consigo encontrar um bom caminho, cara. Obrigado. Não, obrigado a vocês pelo convite. Você é um irmão, a Eleve é um parceiraço da SPX, sempre tem com palavras super carinhosas, então tenho uma admiração muito grande por você, pelo que vocês construíram e conte sempre com a gente. Sempre quando chamado, eu estarei presente. Muito obrigado. Valeu, um grande abraço a todos, até o próximo.